Você irá ouvir agora a poderosa Palavra de Deus. Palavra que tem o poder de mudar, transformar a sua vida se você a praticá-la. Receba uma palavra profética vinda do trono de Deus, através do homem de Deus, Reverendo Doutor Carlos Andrade. Nós estaremos falando sobre teontologia. O estudo da teontologia é primordial, é muito importante esse estudo, esse ensinamento, porque nós iremos aprender a conhecer melhor a intimidade que Deus quer ter conosco, quer ter contigo, quer ter comigo. Ele quer ter com cada um de nós. Quando nós procuramos pela palavra conhecer a Deus, a primeira coisa que vem no nosso entendimento é que primeiro nós temos que crer, acreditar que Ele existe. Quando se fala de crer em Deus, às vezes, em muitos de nós, surge um grande problema. Claro, do ponto de vista humano, porque afinal nós teríamos de conhecê-lo primeiro, para depois crer nele, acreditarmos nele. Mas o grande segredo é que conhecer a Deus não significa que nós temos que provar a sua existência através de provas formais. Infelizmente, muitos hoje, nos dias de hoje, nos nossos dias, eles dizem em seus corações que não há Deus. Esses pertencem ao grande número de ateus praticantes, isto é, esses que agem e falam como se não existisse Deus. Neste presente estudo, nós iremos conhecer a Deus, mas não a partir do nosso ponto de vista humano, fraco, débil, e sim através do seu Espírito Santo, que habita em nós. Ele nos ensinará. Primeiro nós temos que ter fome pela palavra. Apenas pessoas famintas o conhecem. Se você, se nós não temos fome, é sinal que estamos espiritualmente desnutridos. Onde começar? Isso é fácil. Nós temos que ficar bem perto do alimento. Você nunca conhecerá alguém se não passar tempo com essa pessoa. Se você não consegue ter tempo para se aprofundar na palavra de Deus, é porque você não está querendo conhecê-lo. Aprender sobre a divindade, sobre Deus, o Criador de todas as coisas, que nos fez, que nos criou a sua imagem e semelhança e que veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus Cristo, isto sim é maravilhoso. Algumas pessoas acreditam que elas são apenas produtos ou frutos do acaso, que são resultado de um acidente, uma grande explosão que aconteceu no espaço há milhões e milhões de anos. Será que foi de fato assim? Quais são as evidências que temos para pensar que foi realmente desta maneira? Porque entregamos-nos tão facilmente à ideia de que tudo cessa com a morte. Mas a boa e maravilhosa notícia que a palavra de Deus nos afirma é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E que após todas as coisas terem sido corrompidas por causa do pecado, esse próprio Deus, na pessoa de Cristo, se desfez de sua glória. Veio à terra, habitou entre nós, morreu, nos salvou, ressuscitou-se, ascendeu-se aos céus, recebeu de volta a sua glória e virá novamente para nos buscar. E nós viveremos eternamente com Ele. Eu creio. E você? Através da palavra, nós conheceremos a divindade. Um só Deus que se manifesta em três pessoas. Dentro da teologia, existe um ensino doutrinário para cada uma das pessoas da divindade. O estudo acerca da pessoa do Filho, Jesus Cristo, é chamado de Cristologia. O estudo da pessoa do Pai é conhecido como Teontologia. O estudo da pessoa do Espírito Santo é conhecido como Pneumatologia. Eu estou citando essas doutrinas para cada uma das pessoas da divindade, porque não tem como falarmos do Pai sem falarmos sobre o Filho. E, consequentemente, falarmos também sobre o Espírito Santo. Algo que tem que ser muito bem explicado é que a divindade são as atuações diferentes de três pessoas distintas e não três manifestações diferentes de uma mesma pessoa da divindade. Cada uma das pessoas que formam a divindade tem atuações distintas, diferentes, dentro do próprio objetivo final criado por eles. O Pai tem uma atuação, o Filho tem outra atuação e o Espírito Santo tem a sua própria atuação, diferentes em agir, mas com um só objetivo e uma só unidade. O Pai é Deus,
o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses independentes um do outro, e sim um só Deus que se manifesta na divindade de suas três pessoas. Eu, particularmente, prefiro utilizar o termo divindade do que o termo mais conhecido, mais comum, que é trindade. Eu explico por quê. O termo trindade denota a atuação de três deuses. O cristão, ele tem que ser monoteísta, não pode ser politeísta. O verdadeiro cristão, ele acredita na ação de um só Deus em sua vida, e não em vários deuses. Um só Deus verdadeiro que está no céu, atento a toda a sua criação. Um só Deus que se manifesta em três pessoas. A primeira pessoa do Pai, a segunda pessoa do Filho e a terceira pessoa do Espírito Santo. No Antigo Testamento, no Antigo Pacto, os três são Jeová, o Ancião de Dias, o Verbo e o Espírito. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, na parte A. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Preste atenção, observe que o nome Deus está no singular, ou seja, um só nome, mas o verbo fazer, façamos, está em plural. Um dos nomes de Deus é Elohim. Na sua etimologia vem de Albeim, que significa conselho de Deus, Assembleia de Deus, e também uma forma plural para Eloá. Como eu já disse, no Antigo Testamento era o mesmo nome para as três pessoas: Jeová 1, Jeová 2, Jeová 3. No Antigo Testamento, os três são Jeová. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 22, na parte A. Então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Senhor aqui é Jeová. Os três estavam sempre em reunião, em assembleia entre eles. Eles decidiam juntos. E vocês verão em algumas passagens bíblicas que nós utilizaremos que há uma concordância entre eles no agir, no decidir, no pensar e no falar. Então disse Jeová, então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós. Não está escrito: e disse o Senhor: eis que o homem é como eu. Eis que o homem é semelhante a mim. Não. Eis que o homem é como um de nós. Por que nós? Porque são três pessoas. A divindade em reunião, em assembleia entre eles, decidiram criar o homem. Criar de acordo com o quê? De acordo com a nossa imagem. Mas a imagem está no singular. Ou seja, o homem foi criado conforme a imagem deles e também conforme a semelhança deles. A nossa semelhança. Não está escrito: e eu faço o homem conforme a minha imagem e conforme a minha semelhança. Não, não está assim. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no decorrer nós iremos destrinchar toda essa questão que envolve imagem, semelhança, pessoas, tudo que envolve a divindade em si. Lógico que com o estudo de Cristologia, algumas dúvidas ficarão lançadas no ar. Agora, falando sobre o Pai, muitas delas serão sanadas, serão explicadas. Mas com o ensinamento acerca do Espírito Santo, todo o bojo teológico ele vai estar pronto, concatenado. Bem, essa é a nossa primeira aula sobre teontologia, o estudo acerca do Pai, a primeira pessoa da divindade, conhecido como Pai no Novo Testamento, Ancião de Dias no Antigo Testamento, o Eterno. Vamos dar continuidade a esse estudo maravilhoso acerca da primeira pessoa da divindade, acerca do Pai. Ontem nós falamos um pouco a questão das três pessoas, um nome no singular, três pessoas no plural. Quero ler uma passagem e eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse contexto e da forma pela qual estarei lendo, narrando para vocês, porque você vai perceber coisas novas que você não havia percebido antes. Preste bastante atenção nessa passagem. Livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 6 e 7. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro.
Existe um diálogo entre as três pessoas da divindade. Se você nunca percebeu isso nessa passagem, você vai perceber agora. Deus, ele não conversa sozinho. Existe um diálogo entre eles. Eles estão assistindo a situação e conversando entre eles, resolvendo qual a decisão eles irão tomar em assembleia, em conjunto. Preste atenção. E o Senhor disse. Quem disse? O Senhor, no singular. Uma das pessoas da divindade, ele disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. A outra pessoa da divindade, ele disse: e isto é o que começam a fazer. Ponto e vírgula. A terceira pessoa da divindade disse: e vírgula, agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer? Após a primeira pessoa da divindade se expressar, também a segunda pessoa da divindade expressar, como a terceira pessoa da divindade se expressar. A mesma ação e atuação conjunta das três pessoas. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Novamente, o Senhor está no singular. Eis que o homem é como um de nós. Quem somos nós? A primeira pessoa da divindade, o Pai, a segunda pessoa da divindade, o Filho, e a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Lembrando que no Antigo Testamento, ancião de dias, Verbo e Espírito. E desçamos e confundamos, e perceba que desçamos e confundamos está com a sua conjugação verbal no plural. Não está: e disse Deus, eu desço e os confundo. Não. Desçamos e confundamos. É a mesma ação e atuação conjunta das três pessoas. A essência de Deus está na sua unidade. Cada uma das pessoas da divindade são distintas em suas atuações individuais, a ponto de serem testificadas pela sua própria essência única. Na primeira aula de ontem, eu disse para vocês que eu prefiro o termo divindade, inclusive por ele ser bíblico. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aqui está muito bem claro, a sua divindade e eles fiquem inexcusáveis. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando você agora fizer uma boa leitura, Pentateuco, os 5 primeiros livros, você agora irá observar com atenção a todas as manifestações de Deus para os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Para Moisés, você vai perceber que, de certa forma, há uma manifestação, pelo menos, das duas pessoas da divindade juntas. Tem momento que é o Pai e o Espírito, há momento que é o Filho, o Espírito e o Pai, e há momento que é o Filho e o Espírito acrescentando ao estudo do anjo da face do Senhor, que vocês já conhecem. Nós falamos durante o mês passado. Você perceberá que sempre há uma atuação conjunta das três pessoas. Não esqueça que elas são distintas em suas atuações individuais, a ponto de serem testificadas pela sua própria essência única, ou seja, o Espírito. Esse texto de Romanos, capítulo 1, versículo 20, ele é muito forte, porque nós entendemos através da doutrina de pneumatologia o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. Mas se você observar agora com outros olhos, você verá que primeiro teve o haja luz. Você sabe que luz é essa? Quando o Pai disse haja luz, ele colocou Jesus como primícias, como pedra de esquina. Não que Jesus passou a existir, mas ele saiu de dentro do seio do Pai para o mundo. E o Evangelho de João deixa isso bem claro. Reveja o seu material de cristologia. Romanos capítulo 1, versículo 20 diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade,
Então há uma atuação dos três desde o início. Você agora, com esses olhos clínicos, você irá perceber que há uma atuação distinta e conjunta dos três, o tempo todo, inclusive na criação. É um agir e um trabalhar dos três. E eu só estou falando isso para vocês porque agora vocês estão com uma boa base bíblica para os assuntos que nós falaremos no futuro. Nós estamos falando acerca das três pessoas da divindade. Deus, ele é formado por três pessoas. A primeira pessoa do Pai, a segunda pessoa do Filho e a terceira pessoa do Espírito Santo. As pessoas de Deus são três, mas uma só é a natureza. Vários exemplos são apresentados para exemplificar este caso. A água, a lâmpada. Porém, o triângulo equilátero é o que mais se aproxima desse conceito. O triângulo equilátero, ele é indivisível, assim como Deus, simbolizado por toda a figura. Todavia, cada lado é distinto do outro e, contudo, formam a mesma figura, que só existe com os três lados iguais. Assim, entendendo essa analogia, o Pai, ele não é o Filho não é o Espírito Santo e vice-versa. Porém, eles constituem o mesmo Deus. A individualidade pessoal é mantida, bem como a unidade. Assim, Deus não é somente o Pai, nem somente o Filho, e nem somente o Espírito Santo. A divindade são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Logicamente, existem oposições. Por exemplo, os unicistas. Várias denominações cristãs e outras religiões, como o islamismo e o judaísmo, discordam da doutrina da divindade, isto é, da afirmação de que o único Deus revela-se em três pessoas divinas distintas. São os unicistas e vários outros movimentos. A visão dos unicistas entende haver apenas um único Deus, a pessoa divina de Jesus Cristo, que se teria manifestado como Deus Pai na criação, Deus Filho na redenção e o Espírito Santo nos dias atuais. Ou seja, um Deus único, uma só pessoa em três formas diferentes, em três manifestações temporais. Outro ramo entende haver um Deus e um Senhor nas pessoas de Jesus Cristo como o Senhor dos exércitos de Deus, o Criador e sustentador do universo, deixando de lado a pessoa do Espírito Santo. Para estes, nem a palavra trindade, nem o conceito de divindade aparece na Bíblia. Eles ensinam que Deus é uma só pessoa, o Pai é maior do que o Filho e que o Filho é subordinado ao Pai. Portanto, eles rejeitam a doutrina da divindade, a considera como sendo um ensino antibíblico, herético. Argumentam que existe apenas um só Deus verdadeiro que se chama Jeová. A base da argumentação é que a própria nação de Israel, a quem Deus se revelou, também não acredita na divindade. Os unicistas, eles creem que o plural do nome em hebraico Elohim é o plural majestático ou de excelência e não dá a ideia de pluralidade de pessoas numa mesma divindade. Jesus Cristo, o Filho de Deus, para os unicistas, é somente um ser divino. Eles não o consideram como sendo Deus, mas sim um grande profeta usado por Deus. Na visão deles, Cristo é aquele que mais tarde se tornou verdadeiramente homem, o Jesus de Nazaré, chamado de Cristo. Para eles, ele teria uma existência pré-humana como filho unigênito, por ter sido o único criado diretamente de Deus, na sua existência pré-humana. Creem que ele era o arcanjo Miguel, o líder dos anjos de Deus. Eles creem que Jesus teve um papel importante na criação como mestre de obras de Deus. Enquanto humano, nunca deu consideração à ideia de ser igual ao seu Pai. Na opinião dos unicistas, o próprio Jesus Cristo teria deixado bem claro a ideia de que ele era inferior ao Pai. Então, como ele pode ser Deus? Eles se referem à passagem do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 28. Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eles não entendem que Jesus Cristo estava na terra como homem, sem a sua glória. E como homem, ele não poderia usar a sua divindade. O Pai ficou no céu com a glória. Eles não entendem que Jesus tudo realizou através do Espírito Santo. Eles não entendem a questão da humilhação do Verbo. O que a Bíblia, a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, verdadeiramente nos ensina acerca da divindade, acerca de suas três pessoas? Primeira coisa que a Bíblia nos ensina é a unidade da divindade. Um testifica do outro. O Pai, ele testifica
do Filho. Hebreus capítulo 1, versículos de 8 ao 12. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborrecestes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. O Filho testifica do Pai. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 4 ao 8. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Cada uma das três pessoas da divindade testifica sobre a outra. O Espírito Santo, ele testifica do Filho. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 26 e 27. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. O Filho testifica do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Nós estamos falando sobre o Pai. Estamos falando em todo o contexto que envolve a divindade. Um só Deus, um só Senhor, um só corpo, um só Espírito. Efésios capítulo 4, versículos de 4 ao 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 21 ao 23. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste,
para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Como nós temos aprendido acerca da divindade, existe uma atuação em concordância entre eles. Entre a primeira pessoa da divindade, o Pai, a segunda pessoa da divindade, o Filho, e a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. No Antigo Testamento, conhecidos como o Ancião de Dias, o Verbo e o Espírito. Nós já temos o entendimento que eles são 3 pessoas distintas, diferentes, que se manifestam como um só Deus, e não 3 manifestações distintas de um mesmo Deus. No Antigo Testamento, não existia a expressão o Pai e o Filho, da maneira que hoje nós conhecemos. Existia o Senhor Jeová. Na eternidade, porque Deus ele já coexistia, não se fala em Filho ou em Jesus, mas sim do Verbo. O Verbo era a expressão e o Espírito Santo é o vínculo e a natureza da divindade. O termo Filho de Deus não se refere a ser nascido de Deus, e sim ao seu nascimento do ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo. Mas não quer dizer que Deus ele teve um filho. Jesus ele veio a ser filho através do seu nascimento, através do seu corpo, através da sua encarnação. O tabernáculo se tornou vivo e ele tabernaculou entre os homens. Há uma pergunta muito intrigante, principalmente para aqueles que estão começando a conhecer o Evangelho, principalmente a estudar a Bíblia Sagrada. A primeira dúvida que chega ao nosso entendimento é: quem criou Deus? Afinal, tudo que existe não precisa ter uma causa? De onde veio Deus? Da onde ele surgiu? É uma pergunta que intriga a muitos. Deus, ele se revela em sua palavra como um ser eterno e autoexistente. A Bíblia Sagrada é clara, objetiva sobre essa questão, pois a Bíblia, ela especifica em várias passagens que Deus ele está fora do alcance do tempo e entendimento humano. Ele habita na eternidade. Nunca houve um momento em que Deus ele não existisse. O Salmo 90, verso 2, assim descreve: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A ciência, ela baseia-se que todas as coisas que existem necessitam ter uma causa. Então, do ponto de vista da ciência e do homem, Deus precisa de uma causa. Existe uma lei natural a qual diz que para cada efeito tem de haver uma causa. Chama-se lei da causa e efeito. Tendo como ponto de partida esta lei, cientificamente faz sentido fazer a pergunta: quem criou Deus? Acontece que essa lei não se pode aplicar a Deus. A lei da causa e efeito foi descoberta observando-se o universo. Se algo não estiver limitado ao universo ou inserido no mesmo, a lei não tem efeito sobre este. É o caso de Deus, que vive na eternidade fora do limite do universo. Contudo, o argumento final para a ideia de que Deus precisa de uma causa é o fato de que Deus criou o universo. Deus criou as leis. Significa que ele existe antes das mesmas. Concluímos então que a lei da causa e efeito não se aplica a Deus, uma vez que foi este mesmo quem a criou. A partir daí a ciência concluiu que se Deus precisa de uma causa, então ele não é Deus. E se Deus não é Deus, então logicamente não existe Deus. Isso tudo é dentro da apologética do ponto de vista do ponto científico humano. Voltamos à pergunta: quem criou Deus? Sabemos que nada não surge do nada. E é certo que Deus existe. Pela lógica, ele deve ter uma causa. Sabemos que do nada, nada pode surgir. Se alguma vez já houve um tempo em que não existia absolutamente nada, então nada jamais viria a existir. Mas as coisas existem. Parece uma coisa de doido, não parece? Por isso, uma vez que nunca pode ter havido nada absoluto, algo deve ter sempre existido. Este algo, entre aspas, para a ciência, que sempre existiu, é para nós conhecido como Deus. Nós sabemos que Deus, ele sempre existiu. E a ciência, ela busca entender a origem do começo de todas as coisas. Se nós, humanamente, como seres humanos, se nós começarmos a questionar quem criou Deus, se isso fosse possível, seria aberto precedentes para perguntas do tipo:
Quem criou o Criador de Deus? E depois de resolvido essa questão, então surgiria a necessidade de uma nova pergunta: quem criou o Criador do Criador de Deus? E que de certa forma se tornaria uma bola de neve, que rolaria sem fim. Sempre que nós tentamos entender a Deus do nosso ponto de vista, nós não temos uma resposta concreta. Porque se nós acharmos quem criou Deus, nós temos que achar quem criou o Criador de Deus, e por aí se vai, não nos levando a lugar algum e deixando-nos mais ainda na ignorância do conhecimento da palavra de Deus. Deus, ele não pode ser entendido, compreendido simplesmente com a nossa mente humana, pois esta é muito limitada. É por isso que existem tantos ateus no mundo. Eles tentam entender a Deus com as suas mentes humanas limitadas, coisa impossível, porque a nossa mente ela é muito lógica, e partindo da seguinte conclusão de que Deus é ilógico, ou seja, ele não pode ser compreendido a partir da lógica e raciocínio humano. Não posso crer, porque só creio naquilo que vejo e posso tocar. Como Deus não pode ser visto nem tocado fisicamente, existem então os ateus, aqueles que não creem em Deus. A única maneira de entendermos a Deus é por meio da fé. Sem ela, não existe a menor possibilidade. Quem criou Deus? Você entende agora o porquê dessa pergunta não ter lógica? Deus ele não tem início e nem fim de dias ou de tempos. Deus é eterno. Quem criou Deus? Deus é quem cria todas as coisas. E tudo o que foi criado foi através de seu Filho, Jesus Cristo, que não é outro senão o próprio Deus. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Dando continuidade à nossa disciplina de teontologia, estamos falando acerca da divindade. A doutrina da divindade é o ensinamento acolhido, aceito pela maioria das igrejas cristãs que professam a um Deus único preconizado, que é louvado, adorado e honrado em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Das pessoas da divindade, nenhuma delas é Deus sozinho sem as outras. E cada uma, juntamente com as outras, é Deus. O Deus único, ele existe numa pluralidade de três pessoas identificáveis, distintas, mas não separadas. As três pessoas não são três deuses e nem três partes ou três expressões de Deus, mas são três pessoas tão perfeitamente unidas que constituem um único Deus verdadeiro e eterno. Tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo possuem atributos que somente Deus possui. Nem o Pai, nem o Filho e nem o Espírito Santo foram feitos ou criados em tempo algum, mas cada um é igual ao outro em essência, atributos, poder e glória. O Deus único existente em três pessoas torna possível desde a eternidade o amor, o exercício dos atributos divinos, a mútua comunhão no conhecimento, ação e atuação deles mesmos como divindade. Nós falamos sobre o fato de um testificar do outro. O Pai, ele testifica do Filho, o Filho testifica do Pai, o Espírito Santo, ele testifica do Filho, o Filho testifica do Espírito Santo. Nós falamos acerca de um só Deus, um só Senhor, um só corpo, um só Espírito. Vamos agora falar da divindade em si. O Pai, ele entrou com o nome Jeová, o Yahvé, o Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 26 na parte A. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós também utilizamos Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Nessas duas passagens citadas, é observado Deus no singular, ou seja, o Senhor, Jeová, mas ele é expresso em sua pluralidade em relação à atuação. Desçamos, confundamos a nossa imagem, a nossa semelhança. O Pai, ele entrou com o nome Jeová, o Senhor. Entrou com o nome Jeová.
O Filho, ele entrou com o corpo humano físico. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 7. E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura. Jesus, ele teve um corpo humano físico que se imortalizou e que se glorificou. E a igreja, ela também é considerada um corpo, porém um corpo místico. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, portanto, a igreja ela é o corpo místico de Cristo e ele é o cabeça. Se nós lembrarmos da questão do triângulo equilátero, no centro do triângulo está Deus, Jeová, acima está nome, embaixo está corpo e do lado esquerdo está vínculo. Então, dessa forma, o Pai ele entrou com o nome, o Filho entrou com o corpo e o Espírito Santo é o vínculo entre as três pessoas. E o triângulo equilátero forma a igualdade das três pessoas e não há um desacordo, não há uma tripartição. Eles são iguais, mas são distintos em atuações. E por causa dessa unidade, foi executado, foi outorgado um acordo entre eles. Houve um acordo entre o Pai, o Filho e o Espírito. A divindade, em assembleia entre eles, realizaram um acordo. Eles fizeram um trato e tomaram uma decisão. E que decisão foi essa? Qual foi esse trato? Qual foi esse acordo? Foi decidido que a primeira pessoa da divindade decidiu ficar como o Pai no céu. A segunda pessoa da divindade decidiu que ele desceria à terra e viveria aqui como o Filho. E a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, decidiu ser o vínculo entre eles e a fonte que geraria o corpo físico e seria utilizado pelo Filho, a segunda pessoa da divindade. Salmo 110, verso de 1 a 4. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Preste atenção na conjugação do pronome possessivo teu. É citado: até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O cetro da tua fortaleza domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. O orvalho da tua mocidade. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que eu cito aqui a conjugação do pronome possessivo teu? Porque eles estão conversando frente a frente, cara a cara. O próprio Jesus Cristo, ele questionou aos fariseus em relação a esta passagem, pois eles entenderam que Davi se referia, falava a respeito de si mesmo. Mateus capítulo 22, versículos 41 ao 46. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Eles disseram: de Davi. Disse-lhes ele: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Jesus tentou revelar para os fariseus que era ele mesmo, e não Davi, quem conversava com o Senhor, quem conversava com o Pai. Mas eles não tinham esse entendimento. Pedro também já havia recebido essa revelação. Livro de Atos, capítulo 2, versículos 34 e 35. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Um bom leitor da Bíblia percebe que em algumas menções acerca de Davi, tanto nos Evangelhos como no Antigo Testamento, em alguns cânticos dos Salmos, inclusive alguns escritos pelo próprio Davi, ele não está mencionando a ele em si, mas sim uma projeção profética a respeito de Cristo. Ele está falando diretamente de Cristo. Há uma diferença também na questão da voz. A voz do Pai, a primeira pessoa da divindade, é totalmente diferente da voz do Filho, a segunda pessoa da divindade. A voz do Pai e o trono do Pai. Salmo 18, verso 3. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículos de 2 ao 4. E logo foi arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava
posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jáspide sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Antes da encarnação, não se fala em Pai, Filho e Espírito Santo. Antes da encarnação, se fala em o Ancião de Dias, o Verbo e o Espírito. Esta é a doutrina de Jeová, do Senhor, no Antigo Testamento. Estamos falando da nossa disciplina de teontologia. Ontem nós falamos sobre a voz do Pai e o trono do Pai. Nessa oportunidade, vamos falar sobre a voz do Filho e o trono do Filho. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 15. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz, uma voz de muitas águas. Livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos de 6 a 8. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Percebe-se que a voz do Pai é totalmente diferente da voz do Filho. A voz do Filho é um som de muitas águas. A voz do Pai é uma saraiva de brasas de fogo, como trovões, relâmpagos. As regras de unidade da divindade. Como nós falamos anteriormente, há um só senhorio de unidade. Efésios capítulo 4, versículos de 4 ao 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos 5 e 6. E há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Observe que há um só Senhor, há um só senhorio de unidade. Há um só corpo. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Um só lugar para a unidade, o corpo místico e também o corpo físico. Aqui é muito importante ter esse entendimento. A sua natureza, isso é a sua essência, é o conteúdo da divindade. Deus ele quer restabelecer no homem que aceita Jesus Cristo como seu Salvador a natureza perdida. Isso só pode acontecer com o novo nascimento. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Cada uma das 3 pessoas da divindade possuem uma mesma essência e uma mesma natureza. A água, por exemplo, ela passa por 3 estados, mas não deixa de ser água. Estando no estado gasoso, continua sendo água. Estando no estado sólido, continua sendo água. Estando no estado líquido, continua sendo água. A água sabe trabalhar tanto no estado gasoso, no estado sólido, no estado líquido. Tem muito a ver com os temperamentos, com as atitudes e principalmente com o caráter do obreiro. Deus sabe trabalhar com aqueles que são sólidos, com aqueles que são líquidos e com aqueles que são gasosos, aqueles que são aéreos, aqueles que são muito duros e aqueles que são muito maleáveis. A lâmpada também é uma boa ilustração para explicar a divindade. Ela é formada por 3 gases. São 3 polos para mostrar a luminosidade. Mas quando olhamos para a lâmpada acesa, só vemos a luz. É uma boa ilustração para explicar a divindade. Uma coisa interessante relativa à divindade é a criação dos céus. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Observe que céus está no plural. Salmo 18, verso 13.
E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Este texto aqui, nós poderíamos ficar nele, no mínimo, 1 hora. Há uma projeção profética em relação a essa passagem, mas não falarei sobre isso nesta oportunidade. Conforme a leitura de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, Salmo 18, verso 13, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, percebe-se que existem 3 céus. O primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. O primeiro céu é a atmosfera terrestre, a camada azul que protege o planeta Terra. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 8. E chamou Deus a expansão céus. E foi à tarde e amanhã, o dia segundo. O segundo céu é o espaço sideral, as galáxias, sistemas solares, planetas, astros, luas e estrelas. Enfim, universos. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. E finalmente o terceiro céu é a eternidade de Deus, o Kairos, a morada do Altíssimo. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 2. Conheço um homem em Cristo, e há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu, de sua eternidade, do seu monte Sião, que o Todo-Poderoso, o Pai da eternidade, o Eu Sou, o ancião de dias, ele governa sobre todas as coisas. Deus habita em um alto e sublime monte, e de lá ele contempla toda a sua criação. Vamos falar mais um pouco nesta oportunidade acerca do Cronos e do Kairos, o tempo físico do homem e o tempo eterno de Deus. Nós já falamos para vocês que a diferença entre a eternidade de Deus e o tempo do homem é de 1 por 1000, e esta comparação é somente para o nosso raciocínio de entendimento humano. Afinal, a eternidade é eternidade. Não existe comparação de período e espaço para algo que é eterno. Um dos nomes de Deus relacionado com o seu tempo é Eolam, que significa Deus da eternidade, Senhor do tempo. Leolam significa o eterno. Salmo 90, verso 2, assim relata: antes que os montes nascessem, porque tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E aqui é interessante porque aqui ao mesmo tempo que fala sobre o presente da eternidade, que é o relata o era, o passado da eternidade, e relata o advir, o futuro da eternidade. Então sim, de eternidade a eternidade. Aqui é uma mesclagem dos tempos da eternidade, na sua ordem de ocorrência, de situações e de contextos. Livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 33. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Uma outra referência está na primeira epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Aqui é citado o Rei dos séculos. E dentro desse contexto é no sentido de multiplicação de 100 em 100 anos. Como nós estamos constantemente dizendo para vocês, explicando para vocês, Deus ele vive na eternidade. Salmo 90, verso 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade. E nós temos a passagem que retrata os tempos da eternidade. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem noite,
dizendo: Santo, Santo, Santo és o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E se você observar bem o contexto dessa passagem, essa passagem contém uma contagem de cronos ocorrida no ambiente eterno, no ambiente kairos. Reverendo Doutor Carlos Andrade, uma vida a serviço do Senhor. Que Deus vos abençoe. Você irá ouvir agora a poderosa Palavra de Deus. Palavra que tem o poder de mudar, transformar a sua vida se você a praticá-la. Receba uma palavra profética vinda do trono de Deus, através do homem de Deus, Reverendo Doutor Carlos Andrade. Os 4 querubins, os 4 animais, eles não descansam nem de dia, nem noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Aqui nós observamos também que o Kairos, o tempo de Deus, a eternidade, é composta de 3 dimensões. A primeira, que é o era, a segunda, que é o é, e a terceira, há de vir. Então, o Todo-Poderoso, que era, e que há de vir. Deus, ele não se move no tempo do homem. É muito limitado e é muito pequeno para ele. A dimensão ela é o presente da eternidade. E nela está contido o passado, o presente e o futuro do homem. Só nessa dimensão contém o que nós chamamos de passado, presente e futuro em relação à nossa dimensão, em relação a nós. E é nessa dimensão que Deus se move. Na dimensão que é o presente da eternidade. É nessa dimensão que Deus ele se move. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir. O que aconteceu nessas dimensões? Por que elas são chamadas de era e há de vir? O que ocorreu nessas dimensões, o que está ocorrendo e o que irá ocorrer? O nessa dimensão está contida nosso tempo humano. Por isso que tem algumas passagens no livro de Apocalipse, parece que elas já aconteceram em relação a nós, em relação ao mundo físico, mas não ocorreram ainda. Mas em relação a Deus, elas estão ocorrendo ou já ocorreram, dependendo do ponto de vista de quem está narrando essa passagem. O era foi o passado da eternidade. Um exemplo: a queda de Lúcifer e um terço dos anjos. Isso ocorreu no era da eternidade. E nós temos o há de vir, que é o futuro da eternidade, a consumação de todas as coisas. Um exemplo disso será o estado eterno. Algo que vale a pena destacar é porque que Deus ele perdoa ao homem. E homem aqui é no sentido genérico. Deus perdoou o pecado ostentado sobre Adão. Você pode me responder de uma forma rápida e sucinta. Porque o homem ele recebeu a Jesus Cristo, seu Filho, como seu Salvador. De certa forma está certo, mas há algo mais profundo. Por que Deus perdoa o homem então? Porque Deus ele baseia o seu perdão no nosso futuro, que dentro da sua eternidade já está consumado. No de Deus, todas as coisas já são e estão patentes, já aconteceram. E Deus sabe que uma igreja irá subir e essa igreja terá a representação do homem nela. Enquanto nós perdoamos, a gente perdoa baseado em algo no passado, nós perdoamos alguém agora ou perdoaremos no futuro baseando em algo que a pessoa fez, se ela cometeu no passado. Deus, ele é diferente. Ele nos perdoa baseando-se no futuro da igreja. Uma igreja irá subir, não tenha dúvida disso. Agora, temos que estar preparados para estarmos nela. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Aqueles que estiverem em vida serão arrebatados vivos. Todos juntos estarmos com o Senhor. Como vocês agora já têm o entendimento
acerca do Kairos e do Cronos, do tempo de Deus e do tempo do homem, eu posso explicar nessa oportunidade uma passagem que é muito mal interpretada. Leiamos o livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Outra passagem que melhora a nossa explicação se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Como vocês observaram, há duas referências na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, que revelam a morte do Cordeiro. Um cordeiro morto desde a fundação do mundo e um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Dois cordeiros foram mortos. Um cordeiro com a letra C minúscula e um cordeiro com a letra C maiúscula. Um cordeiro foi literal, real, em carne e sangue, realizado no mundo físico do homem. O outro ocorreu primeiro no âmbito de Deus, no mundo espiritual, um projeto, um plano arquitetado. Que cordeiro é este morto desde a fundação do mundo? Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Este cordeiro foi um tipo de Cristo, o primeiro derramamento de sangue no mundo físico. Este cordeiro foi a primícia realizada pelo próprio Deus, pois foi o primeiro animal a ser morto no mundo físico, o primeiro sacrifício no mundo físico. O próprio Deus foi quem realizou este primeiro sacrifício após Adão e Eva pecarem. A primeira fase do pacto foi de cobrir, mas sem expiação, tipo do primeiro véu. Que cordeiro é este que foi morto desde a fundação do mundo? Então nós temos um cordeiro morto com a letra C minúscula e nós temos um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo com a letra C maiúscula. Novamente, livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Este cordeiro, ele é Cristo, o antítipo do cordeiro sacrificado no Jardim do Éden pelo próprio Deus. E esse sacrifício ocorreu ainda antes da fundação do mundo. O primeiro sacrifício animal da humanidade foi este cordeiro sacrificado e imolado pelas mãos do próprio Deus no Jardim do Éden. Deus saiu da sua eternidade espiritual, onde não havia carne e nem sangue. A dimensão de Deus, por enquanto, é um mundo espiritual, e veio ao tempo físico do homem, aonde existe, onde há carne e sangue, e sacrifica esse cordeiro. Satanás estava de olho neste cordeiro, no animal literal, no Éden, pois o tinha visto no mundo espiritual, quando estava com Deus, mas não o entendia. Agora ele via este animal fisicamente, literalmente em carne e sangue. Satanás sabia que havia, que existia um mistério envolvendo este animal, este cordeiro, nesse tipo o qual representava o antítipo original, que é Cristo, mas não o entendia, pois era parte do mistério escondido. Com esse entendimento, fica fácil agora entender a expiação do pecado. Livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele foi o substituto perfeito. A questão é que sem derramamento de sangue não havia remissão. Foi pelo sacrifício de sangue oferecido na cruz que foi concretizado a expiação do pecado. Na cruz, ele foi executado literalmente. Aquilo que foi preparado, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, no mundo espiritual, que foi simbolizado pelo cordeiro morto no Éden, no mundo físico, agora ele é concretizado literalmente no corpo de Cristo. Agora fica muito mais fácil entender Hebreus capítulo 9, versículos de 22 ao 28. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Que sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu,
para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Bem, com toda esta base, eu quero que você pense algo. Um cordeiro, animal literal de carne e sangue. Este cordeiro morto desde a fundação do mundo. Já existia o mundo físico. Ele foi morto no Jardim do Éden. Um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que foi sacrificado no mundo espiritual. Esse cordeiro veio à terra, viveu entre nós, retornou ao mesmo lugar de origem, aonde ele foi morto, e na presença de Deus, ele entrega o seu sangue. Livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos de 6 ao 8. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O evangelista João e a eternidade de Deus. João, o evangelista, no livro de Apocalipse, foi arrebatado em espírito até a dimensão o presente da eternidade. João foi tirado, ele saiu do tempo humano, do Cronos, e entrou na eternidade, no Kairos, aonde está contido o nosso passado, presente e futuro. João, ele viu acontecimentos no futuro, no passado e presente. Alguns não aconteceram ainda no nosso tempo, mas já ocorreram, já aconteceram na eternidade, na presença do Eterno. Infelizmente, algumas pessoas confundem toda a questão que envolve o tempo narrado em Apocalipse por não entenderem essa questão do Cronos e do Kairos. Por isso, quando eles leem e eles observam algum contexto no livro de Apocalipse relatando algo como se já ocorreu, como se já aconteceu, eles chegam a uma apologética, uma dedução que aquilo já aconteceu. Eles não têm o entendimento que aconteceu no âmbito de Deus, no prisma de Deus, o qual João está dentro do contexto. Livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 8. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Esta batalha ainda não ocorreu no nosso tempo humano, no nosso Cronos, mas na eternidade, onde João está presenciando, isso já está patente, isso já é algo que aconteceu. É muito interessante a forma pela qual João, o evangelista, ele teve um entendimento sobre a eternidade. Ele teve a experiência tanto do Cronos como do Kairos. Exemplo, João estava com os discípulos no momento em que Jesus ascendia-se aos céus. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 9. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Vendo eles. Quem são eles? São os discípulos originais, exceto Judas. João estava entre eles. No livro de Atos, João, ele presenciou literalmente uma nuvem receber a Jesus e ocultar a sua visão. Ele presenciou, ele viu Jesus se ascender aos céus e uma nuvem ocultou a sua visão. Ele viu até o momento da nuvem. No livro de Apocalipse, ele pôde ver, ele pôde presenciar o que aconteceu a Cristo exatamente após ele ter ascendido aos céus. Ele viu a continuação do que aconteceu após Jesus ter sido recebido pela nuvem. Deus o levou em espírito à sua eternidade, pois João estava exilado na ilha de Patmos.
Deus não precisou levar João em alma, porque o Espírito Santo estava tão atuante no espírito humano de João, ele estava tão ligado espiritualmente à revelação, que ele pôde vivenciar em espírito. Mas isso nós falaremos numa outra disciplina, que requer uma melhor explicação. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos de 5 ao 11. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o num livro. O Espírito Santo, atuando no espírito humano de João, não precisou levá-lo em alma, levou-o em espírito. E isso é muito importante de ser notado. Não esqueça esse detalhe. A pessoa é alma, a pessoa não é o espírito, mas tem um porquê ele ter sido arrebatado em espírito no dia do Senhor. Deus já havia levado outro homem até a sua eternidade para presenciar este mesmo momento ao qual o apóstolo João presenciou. O profeta Daniel, ele também foi levado à eternidade de Deus. O profeta Daniel teve esta mesma revelação em visão. Daniel viu Deus assentado no seu trono, o ancião de dias, e de Jesus, descrito como o Filho do Homem, sendo glorificado. Como pode ser isso? Como o profeta Daniel poderia ter visto a Jesus Cristo, sendo que Jesus não havia ainda se manifestado em sua teantropia, em encarnação? Ele não havia ainda tabernaculado entre nós. O corpo físico de Jesus ainda não tinha sido gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículos de 9 ao 14. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e seu trono chamas de fogo, e as suas rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Jesus pode se revelar no o presente da eternidade, o passado, presente e futuro do homem. Os seus dias não têm princípio nem fim. Para Jesus não há passado, presente ou futuro. Todo o tempo é presente, em qualquer instante. Ele é o grande Yahvé. Eu sou o que sou. Livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículos 16 e 17. E eis uma, como semelhante aos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim.
e não ficou em mim fôlego. Daniel ficou confuso com a revelação e visão que ele recebeu da parte de Deus. Deus eu conheço, mas quem é esse outro Senhor? Como pode o servo deste Senhor falar com aquele meu Senhor? Ele não teve entendimento que naquele momento ele estava recebendo a revelação e visão da primeira pessoa da divindade, o ancião de dias no Antigo Testamento, o Pai no Novo Testamento, conversando com a segunda pessoa da divindade, o Verbo no Antigo Testamento, conhecido como Filho no Novo Testamento. O impacto da revelação espiritual foi tão grande para o entendimento humano de Daniel que ele perdeu as suas forças físicas. Neste momento, nesta oportunidade, vamos falar acerca do nome da divindade. Quais são os nomes que os judeus conhecem a Deus? Lembrando que na cultura judaica a referência é somente ao Pai. Deus nunca se fez conhecer por um nome ao seu povo. Conforme ele manifestava-se e agia em prol da providência de Israel, o povo, o beneficiário da situação, é quem dava um nome em referência ao fato, ao ocorrido, ao livramento, à bênção, à vitória. No livro didático de teontologia tem uma vasta lista descrevendo cada um dos nomes de Deus, contendo também a explicação etimológica e as passagens às quais é dado o nome. O tetragrama Jeová, em sua etimologia, significa Senhor, Deus, Yahvé. Como já ensinado, Elohim significa Conselho de Deus, Assembleia de Deus, mas a divindade somente pode ser conhecida por um único e verdadeiro nome, Jesus Cristo. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 13 e 14. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. O nome de Deus ele é impronunciável no idioma hebraico e ele é demonstrado no tetragrama Yahvé. Isso é o que a tradução do latim e para o português e para o grego é o que eles chegam mais próximos daquilo que seria na etimologia original. Esse nome em tetragrama, ele é considerado tão sagrado que os judeus não o utilizam sem necessidade. O tetragrama original, ele era lido e escrito horizontalmente, da direita para a esquerda, formado por 4 consoantes hebraicas, que pronuncia-se Yod, Ri, Yav, Ri, o nome Yahvé, convertido em nosso português, nós chegamos a Jeová. Eu, particularmente, prefiro utilizar o uso mais primitivo, mais erudito, que favorece o nome Javé. Toda essa questão que envolve o tetragrama é um conceito judaico, porque eles não acreditam em Cristo como Deus, não aceitando, portanto, todo o contexto que envolve as 3 pessoas da divindade. Mas nós que conhecemos a doutrina da divindade, que Deus é formado por 3 pessoas, sendo o Senhor Jesus uma dessas pessoas, ele também pode usar esse tetragrama. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. O próprio Senhor Jesus está usando legitimamente um direito que é seu, por ser uma das pessoas da divindade. Jesus, ele pode usar o nome de Jeová, o tetragrama, o Senhor. Livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Jesus, ele recebeu este nome, Jeová, por herança do Pai. Hebreus, capítulo 1, versículos 4 e 5. Feito tanto mais excelentes do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Você já tem o entendimento que toda essa questão está envolvendo o corpo físico que foi gerado, a tabernaculização do próprio tabernáculo. O tabernáculo se tornou uma pessoa, o tabernáculo se encarnou.
Jeová é o nome que Jesus recebeu por doação. Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos falar agora particularmente a respeito do nome Jesus em si. O nome Jesus relaciona-se com seu ministério terreno e a sua vitória conquistada pelo trabalho que ele realizou, pelo seu próprio esforço. Jesus foi chamado como Filho de Deus a partir da sua encarnação, da sua tabernaculização. O Verbo se encarnou e habitou entre nós, porque na eternidade Jesus não é filho, ele é Deus. Ele veio a ser filho por causa do seu corpo, por causa do seu nascimento no ventre de Maria, como já lhe foi ensinado no material didático de Cristologia. O nome Jesus é especial entre todos os nomes de nosso Salvador. É o seu nome pessoal. Os seus outros nomes são, na verdade, títulos, não nomes pessoais. Jesus, contudo, é o nome que foi dado a ele pelo seu próprio Pai. É o nome acima de todos os outros nomes, pelo qual falamos dele, falamos com ele e sobre ele. O nome Jesus, em sua etimologia aramaica, hebraica, significa Yeshua, dando significado no nosso português como Salvador ou Jeová salva. Yeshua é uma forma contraída do nome Yeshua, que se traduz no português como Josué, Joshua, que é uma ramificação equivalente a Jesus em significado. O nome Jesus tem a sua origem do tetragrama. E no tetragrama, uma das ramificações dá o sentido de inefável, significando a eternidade de Deus, pois o H, o V e o H é o infinitivo hebraico do verbo ser, e o prefixo J tem a função de levar os verbos hebraicos para o futuro. Eu estou falando o tetragrama no nosso entendimento de gramática em português. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 31 ao 33. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Falando agora acerca do nome Cristo, nós temos o entendimento de Messias, ou ungido totalmente. O nome Cristo é relacionado às suas três unções: unção real, unção profética e unção sacerdotal. Lembrando que Jesus Cristo receberá um novo nome, que somente será conhecido depois dos 1000 anos de governo no seu reino milenar, conhecido como milênio, e após o seu reino eterno literal na Terra, onde se iniciará o estado eterno. Dê uma revisada nas três dimensões que existem por enquanto, que já lhes foi ensinado. Atualmente nós temos a dimensão de Deus, que é, o era e o há de vir, um nível superior ao mundo físico. Tem a dimensão dos anjos, que é um nível intermediário, tanto para os anjos eleitos como para os anjos caídos, que se tornam demônios quando vêm para a Terra sem legalidade. E há a dimensão dos homens, que é um nível inferior, o mundo físico e os sistemas desse mundo físico. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Há uma diferença quando nós lemos o livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. O Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Preste atenção que em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, que é e que era e que há de vir. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, que era e que é e que há de vir. Há uma mudança em relação às dimensões. Então essas três dimensões, elas estão assim, por enquanto, no momento. Mas chegará a hora em que haverá uma só dimensão. Será um só estado eterno. E quando isso acontecer, Jesus terá um novo nome. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 11 e 12. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Dando
continuidade ao nosso curso da disciplina de Teontologia. Falaremos nessa oportunidade acerca da aparência de Deus. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, em muitas de suas passagens, ao referir-se a Deus, atribui-lhe muitas partes ou órgãos que fazem parte do corpo humano, as quais também fazem parte da sua natureza divina. Gênesis capítulo 8, versículo 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Deus se refere a ele em seu coração, e disse o Senhor em seu coração. E ele também se refere ao coração do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Quando o coração do homem ele é mau, não tem a palavra dentro dele, ele se torna um menino, muito difícil de atingir a estatura de varão perfeito. Somente com a intervenção do Espírito Santo em seu espírito humano é que esse coração pode ser transformado pela palavra e ser igual ao coração do Senhor, ao coração de Deus. Mas para que isso aconteça, tem que nascer verdadeiramente do Espírito, tem que nascer para Deus, tem que verdadeiramente ocorrer o novo nascimento. Livro de Êxodo, capítulo 6. Versículo 8. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, jurando que a daria a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Muitos de nós lembramos o juramento, a confirmação e a palavra de Deus para Abraão, mas poucos prestam atenção nesse detalhe dessa passagem de Êxodo, capítulo 6, versículo 8. Levantei a mão, jurando que a daria a Abraão, e a Isaque e a Jacó. Mas falaremos sobre isso em uma outra oportunidade. Continuando no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 8. E com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. Se percebe também órgãos que fazem parte da nossa estrutura humana, para também se referir à natureza, à criação. Ela geme com dores de parto até agora, aguardando também a sua redenção, causa do pecado do homem. Ainda no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18. E deu a Moisés, abre um parêntese, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, fecha o parêntese, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. É muito importante entender o contexto de uma passagem bíblica. Quando abre e fecha-se um parêntese, é como se abrisse uma janela do nosso entendimento para entender uma revelação mais profunda do que o nosso entendimento natural em ler a passagem. E essas revelações somente podem ser reveladas pelo Espírito Santo. Tem um segredo maravilhoso nessa questão. Livro de Números, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mau aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 12. Terra de que o Senhor, teu Deus, tem cuidado. Os olhos do Senhor, teu Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 22, versículo 10. E abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. Esse versículo 10, dentro de todo o contexto do capítulo 22 do segundo livro de Samuel, é muito importante. Se você prestar atenção de uma forma profunda no capítulo 22 do segundo livro de Samuel, do versículo 1 ao versículo 51, você vai tirar muitas revelações profundas. Dentro dessa passagem do segundo livro de Samuel, capítulo 22, leiamos o versículo 14. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz.
Vocês já aprenderam a distinção, a diferença entre a voz do Pai e a voz do Filho, entre o som de trovão, o barulho da trovoada e o barulho do mover de muitas águas. Comece a ficar atento dentro dessa questão. Você irá aprender tremendamente detalhes minuciosos acerca da intimidade de cada uma das pessoas da divindade e a unidade completa no Espírito Santo. Salmo 60, versos 6 e 7. Deus disse na sua santidade: eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Eu nem me atrevo a explicar neste momento projeção profética desta passagem. Eu nem tenho como explicar para vocês todo o contexto desse cântico. Lembre-se que Salmos não contém capítulos, contém cânticos. Da mesma forma, por não ser capítulos, não há versículos, e sim versos. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículos de 20 ao 23. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Se eu pudesse, eu ficaria com você dentro dessa passagem, no mínimo umas 2 horas. Só para explicar a questão da mão, das costas e da face. Se você fizer uma boa leitura dessa passagem que eu acabei de narrar, você perceberá que é citado uma fenda na penha. Você se lembra quando eu ensinei para vocês acerca do anjo da face do Senhor? Lembra que algumas passagens citadas, o holocausto foi colocado sobre uma penha? Nós não podemos deixar esses detalhes desapercebidos. Se você quer ser um mestre da palavra, você tem que prestar atenção nessas questões. Aqui nesse contexto, Deus ele traz um lugar junto a ele e pede para que Moisés se ponha sobre a penha. Mas Deus ele alerta a Moisés: quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão. E após eu tirar minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Esta tipologia é tremenda, é maravilhosa. Eu espero no momento certo, no momento oportuno, descrevê-la para vocês. Paz do Senhor, Dr. Carlos. Eu sei que a primeira instância, quando a Bíblia ela vai falar de membros do corpo humano, ela vai trazer à nossa memória aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós temos de conhecimento elegível na nossa mente e fazer uma comparação. Mas a gente sabe que por trás disso tem coisas mais profundas, mas a gente só tem esse conhecimento através da revelação. Isso não são coisas que se ensinam. Na verdade, se a gente for analisar direitinho aqui, a mão que o Senhor coloca na frente de Moisés, cobrindo a fenda da rocha para que Moisés possa vê-lo pelas costas, é Cristo. Aqui parece estar incluído todo o plano de salvação: penha, a mão, a glória, as costas. Eu nunca ouvi ninguém falar sobre as costas. Lendo, o que me veio à mente foi Deus saindo, vamos dizer assim, de cena para dar a vez ao Filho. Ele está mostrando para Moisés o plano de salvação: colocar o homem na fenda da rocha, cobri-lo com Cristo, deixar por conta de Cristo, executar o plano de salvação para que o homem possa um dia ver a sua face. Mas eu gostaria muito de saber o que significa essas costas, porque eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Amém? Deus abençoe. Graça e paz, pastora Adriana Pimentel, aqui é o Dr. Carlos Andrade. Dentro da analogia que a irmã trouxe, a mão não tipifica Cristo. A penha, sim. A rocha, sim. Nas costas de Deus está toda a sua bondade, conforme está descrito no versículo 19 do mesmo capítulo 33 de Êxodo. E isso aponta para o Calvário, porque no Calvário ele mostrou toda a sua bondade, a ponto dele doar
Ele não deu o seu filho, ele doou o seu filho em prol de toda a humanidade. Conforme eu ensinei para vocês na disciplina de Cristologia acerca do anjo da face do Senhor, vale a pena lembrar a questão que envolveu Gideão e Jesus em sua manifestação teofânica. Juízes capítulo 6, versículos 19 ao 22. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um éfa de farinha, a carne pôs no açafate e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lo até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez, e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Pela leitura se percebe que Gideão, ele pegou o cabrito, os bolos asmos de um éfa de farinha, a carne, e pôs num açafate, que é um cestinho de vime, de bordo baixo, sem arco e sem asas. E o caldo ele pôs numa panela, e ele trouxe até debaixo do carvalho, e ofereceu ao anjo, que nós sabemos que é Jesus, teofania. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo. E tem muitas questões aí que envolvem todo esse contexto. Eu não vou ficar aqui também só falando, né? Eu tenho que conhecer o bojo teológico de todos vocês. É você instruir, você ensinar, você tem que dar algo que está dentro do entendimento da pessoa. Então eu tenho que deixar vocês caminharem um pouco mais comigo, adaptarem, conhecerem a nossa metodologia de ensino. Quem sabe daqui a alguns meses nós já podemos estar tratando desses assuntos mais profundos. Muito obrigado pela interação e participação da irmã. Amém? Graça e paz. Além desta visão que Moisés teve de Deus, em outra oportunidade, além dele, também Arão, Nadab, Abiú e mais 70 anciãos de Israel também o viram. Livro de Êxodo, capítulo 24, versículos de 9 ao 11. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma obra de pedra de safira, e como parecer do céu na sua claridade. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Esta passagem parece ser contraditória, pois no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 20, o qual é uma passagem posterior a essa do capítulo 24, a Bíblia relata outra coisa. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Vocês observaram que dentro das passagens que nós utilizamos, que Deus ele tem coração, ele tem mãos, nariz, dedo, ouvidos, boca, olhos, pés, voz, cabeça, face e costas. Você poderia até me dizer, mas, Dr. Carlos, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, ele é bem sucinto, direto e objetivo. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós iremos falar nas próximas aulas acerca dessa questão, mas nesse momento aqui agora, nessa oportunidade, você poderia me dizer isso. Mas retornando ao contexto, então Deus tem forma de homem? Não. Os órgãos humanos atribuídos a Deus estão referidos na Bíblia em linguagem antropomórfica. Antropomorfia é a atribuição de características humanas a Deus, a fim de que o homem possa tentar entender o agir de Deus dentro do seu ponto de vista, como já foi até dito pela pastora Adriana Pimentel. É para o nosso cérebro ter um entendimento no nosso âmbito físico, dentro do nosso paradigma, dentro do nosso âmbito, dentro do nosso prisma. A verdade é que nem Moisés, o qual viu Deus pelas costas, considerou a possibilidade de Deus ter aparência humana. Na verdade, o que ocorreu
foi uma teofania. Aconteceu uma manifestação visível, mas não física, de Deus em forma de homem, em forma humana. Por isso Moisés recebeu de Deus e repassou para o povo israelita e, por extensão, a todos os demais povos, a jamais compararem Deus a qualquer coisa existente, quer no céu, quer na terra, quer debaixo dela. Livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 15 ao 19. Guarda, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais, e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastros sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus, e vejas o sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Quando Moisés ele se refere, guarda, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo. Essa semelhança é no sentido de figura. O mais correto seria na etimologia, pois figura nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo. Essa é a colocação textual mais correta. Figura uma imagem de sentido físico e não uma semelhança espiritual. A única forma, a única aparência de Deus em matéria física, palpável, no caso, literalmente carne, é a própria pessoa de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus se manifestou em teantropia, Deus em forma física de homem. A teantropia é o contrário da teofania, que era uma manifestação visível, mas não era palpável. E não esqueça que matéria é qualquer substância sólida, líquida ou gasosa que ocupa lugar no espaço. Na última aula, nós falamos sobre a semelhança, a figura, a aparência de Deus e explicamos, com base bíblica, todo esse contexto. Nessa oportunidade, nós iremos falar sobre o corpo da divindade. E nesse caso, nós falaremos novamente sobre o Verbo encarnado, sobre a tabernaculização do Filho. O corpo do Filho tem dentro dele toda a essência da divindade. Antes da encarnação, Deus não tinha uma forma definida e nem aparência. Deus era uma aparência sem definição. Utilizaremos duas passagens que nos mostram o contexto apologético dessa dissertação. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículos 2 e 3. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículos 26 e 27. E por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira. E, sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo, e um resplendor ao redor dele. Como vocês puderam observar, tanto a visão de João, o evangelista, como a visão do profeta Ezequiel, lembrando que o evangelista João, ele viu o trono parado, Ezequiel, ele viu o trono em movimento. Mas tanto a descrição do evangelista João, como a descrição do profeta Ezequiel, acerca da aparência, da semelhança, da imagem, da figura do Pai assentado no trono, nos deixa bem claro que é um corpo espiritual cercado de luz, cercado de brilho, cercado de glória. Deus ele não tinha um corpo para expressar a sua essência.
expressar toda a sua natureza. Jesus, o Filho, o Verbo, o Logos, ao encarnar-se, o Verbo, em sua teantropia, a tabernaculização do Filho, deu uma forma corpórea, um corpo para a divindade. Filipenses, capítulo 2, versículo 6, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Colossenses, capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Efésios, capítulo 4, versículos de 4 ao 6, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Deus, ele era invisível antes da encarnação de Jesus, antes da teantropia do Filho. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, o que está no seio do Pai, esse o revelou. Em relação às passagens de Êxodo, capítulo 33, versículo 20, e de Êxodo, capítulo 24, versículo 11, o contexto em relação a essa passagem do Evangelho de João é totalmente diferente. Aqui se refere ao sentido de Deus estar conosco, estar no nosso meio, convivendo entre os homens. No caso, Deus conosco, Emmanuel. Nós sabemos que Deus, ele é Espírito. Nós já utilizamos o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, o qual respalda essa questão. A maioria das passagens no Antigo Testamento que se referem à teofania de Deus o descreve como um corpo espiritual de luz, cheio de brilho, porque Deus, ele habita na luz inacessível. Reverendo Doutor Carlos Andrade, uma vida a serviço do Senhor. Que Deus vos abençoe.